Pedra, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu acho que você falou uma coisa bem interessante relacionada ao futebol, né? Eu acho que se a gente pensa no Brasil, sem dúvida o futebol é o esporte mais evoluído em termos de profissionalismo, eu imagino. Eu tenho uma vivência interessante que eu sempre gostei de fazer luta, né? Eu fiz judô minha vida inteira e mais recentemente, nos últimos anos, eu tenho feito jiu-jitsu. E aí você Eu pega sei. atletas que são realmente de ponta, né? Caras, assim, nível mundial. E aí, como você acaba se aproximando, tanto na academia, e você curte, eu curto realmente cuidar desse pessoal. De vez em quando você chega pro cara, eventualmente você fala, olha, você precisa ficar 2 semanas sem treinar. E aí você mesmo vai treinar no dia seguinte e você vai treinar com o cara, porque o cara tá lá na academia e obviamente ele não te ouviu, né? Assim, e é uma relação difícil com o atleta, porque quando eu tô na academia, eu tô lá para treinar, então eu esqueço, eu treino e vida que segue, eu tenho que entender também, eu sei que o atleta também tem a sua responsabilidade, os seus compromissos, dele que sabe aonde é que o calo aperta, entre aspas, do ponto de vista dos compromissos que ele tem que honrar, e eventualmente isso significa no final do mês, eventualmente, o arroz e feijão no prato dele, né? Então, como que você entende isso num esporte talvez não tão evoluído, ou não tão como o futebol, que os caras muitas vezes não têm tanta estrutura, e no Brasil, no final das contas, essa é a regra, não é a exceção, né? Como que você, porque o médico acaba, ele compartilha do sucesso, eu vejo, mas também dos fracassos, a gente sofre muito junto com os atletas, né? Boa, Bigor, na Olimpíada de Londres, eu, além do time de natação, eu fiz parte do time de judô. Óbvio que eu fui como médico principal da seleção de natação, mas eu dava suporte ao Breno e ao Matheus, que eram médicos da seleção de judô, até por ter feito viagens do judô. A ideia sempre era o objetivo do médico do esporte, agregar valor a essa parte de fisiologia aplicada enquanto o ortopedista dava o suporte à parte ortopédica, entendimento mecânico do atleta. Mas isso que você falou é uma preocupação constante. Assim, cara, como é difícil, depois que você faz todo um diagnóstico, orienta, planeja o processo, vamos dizer assim, curativo do atleta, no dia seguinte ele está desrespeitando porque ele está tentando alguma coisa diferente. Na verdade, isso é muito da tua relação, né? O Leandro, ele foi bem feliz, ele falou assim, cara, eu senti que o que eu queria é ter uma relação mais profissional. O que você tem com os atletas é uma relação profissional. Quando você entra nessa relação de começar a interferir na vida da pessoa, é justamente porque você vive dia a dia com ela. E aí você deixa de ser o doutor e vira o doc, você começa a saber o dia que a filhinha faz aniversário para mandar parabéns, você começa a curtir uma ou outra foto no Instagram para criar uma liberdade para poder atuar no dia a dia. Então, tudo, que eles não me escutem essa hora, acho que não, que tudo é uma questão estratégica também. Então, que a gente tem que saber formatar para a relação ser cada vez melhor. Então, é o que eu falo, o atleta, o que ele precisa é que você primeiro entenda a necessidade dele. Uma vez que você entende a necessidade dele, aí você propõe o jogo, e aí esse jogo proposto vai ser feito por ele, acompanhado por você. Pega 2 grandes ortopedistas como esses que temos aqui, que dão a conduta, e o cara não segue, o normal é que vocês olhem e falem, estou falando para vocês, cuidado com esse ombro vai machucar, cuidado com esse quadril vai machucar, o cara vai parar, vai ver se ele quer ouvir ou não, e vocês são os melhores possíveis para ele, porque se ele procurar outro cara do lado, o cara vai falar a mesma coisa, senão vai falar menos. Então, eu acho que assim, lidar com o atleta é diferente de ser o médico do atleta. Isso é importante
demais que as pessoas entendam.